tema da mensagem hoje é a graça abundante aos pecadores. O Senhor traz essa mensagem hoje porque você é um pecador de carteirinha. E não adianta fazer cara de santo. Sim? Sim. Com certeza. Vamos lá, vai. Aqui é luz, é transparência. Quem pecou nesses últimos dias? Pensamentos, palavras, aí ó, todo mundo. Viva acordado. Quero falar um pouquinho hoje sobre um homem chamado John Bunyan. Talvez alguns tenham ouvido deste homem, John Bunyan. Ele foi um inglês que viveu no século XVII, 1650, 1660, por aí, lá na Inglaterra. E ele escreveu um livro chamado Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Eu li esse livro muitos anos atrás, passou batido. Mas essa semana, não sei por que razão, eu creio que é porque Deus queria falar com você hoje. Veio de novo esse livro em minhas mãos, e só de ler esse título, Valtinho, Deus começou a tocar no meu coração. Que título é esse? Quase não encontro livros semelhantes a este. Graça abundante ao principal dos pecadores. Muita gente fala, não é comigo não. Mas pela primeira vez eu pude dizer, é comigo. É comigo. Quando comecei a ler esse livro, Marie, eu pensei como um homem simples lá no interior da Inglaterra, num tempo onde havia pobreza, injustiça social, onde era paupérrimo. Não tinha biblioteca, não tinha professores, não tinha universidades ali no fundão. Como um homem, então, pode receber tamanha revelação da verdade do Evangelho de Cristo? É porque ele recebeu do alto. Ninguém pode falar sobre graça, ninguém pode escrever sobre graça abundante se Deus não lhe revelar. E ó, eu fiquei com uma inveja santa, digamos assim, deste homem, por aquilo que ele viu e conheceu, dado pelo Senhor Jesus Cristo, a graça abundante. E eu quero muito que você possa experimentar isso, porque depois dessa mensagem, minha oração tem sido, Senhor, como Bunyan, eu quero experimentar mais e mais a tua graça. Jesus disse para Paulo, o apóstolo, a minha graça te basta. Davi disse no Salmo 63:3 que a graça de Deus é melhor do que a vida. Poucos homens experimentaram a maravilha da graça de Deus. Ele usou um adjetivo para a palavra graça. Qual é esse adjetivo que nós estamos falando aqui? Graça abundante. Abundante. Como um homem pode ligar essa ideia de muito transbordante com outra palavra? Só quem recebe revelação. Bunyan recebeu isso. Graça abundante, não é pouca coisa. E quando você começa a estudar a Bíblia, você encontra versículos que traz essa ideia de graça abundante. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17 diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, Adão. Adão pecou, ofendeu a Deus, trouxe a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Está vendo essa ideia de graça? Muita, muita, muita graça. Essa ideia é bíblica. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber? Jesus Cristo. Adão trouxe a desgraça, Jesus trouxe a graça.
Amém. Adão, pelo pecado, trouxe a morte. Jesus trouxe a vida pela sua morte. Amém. É maravilhoso. A Bíblia, se você não está lendo, você está perdendo o melhor livro do mundo. Leia a palavra de Deus. O apóstolo Pedro nos ensina a crescermos na graça do Senhor. E ele diz que a graça é dada aos humildes. Hoje eu vejo uma pessoa arrogante, soberba, topetudo, nariz empinado, linguarudo. Uma pessoa que carece da graça de Deus. Por outro lado, quando eu vejo uma pessoa humilde, vejo a graça de Deus. Paulo fala que a graça é para aqueles que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 6:24. Dica: seja humilde, ame o Senhor e seja agraciado por Deus. Vale a pena, vale a pena. Eu creio que os grandes homens e mulheres que viveram neste mundo foram pessoas que receberam a graça de Deus abundantemente. Vamos lá, para início de conversa, Kézia. É muito raro nós ouvirmos alguém falar sobre a palavra graça. Mais raro ainda é alguém escrever sobre a graça abundante. Vai na livraria, você não encontra. É muito raro. Sabe por quê, Bárbara? John Bunyan escreveu sobre graça abundante. Sabe por quê? Porque Deus revelou que Ele é um nó cego, trambiqueiro, é gente ruim. Quando recebemos a revelação de Deus, que o nosso coração é sujo, é perverso, que a gente não é nada e necessita da salvação, é a graça atuando. Mas enquanto você vai para a igreja bonitinha, cheirosinha, e acha que está tudo bonitinho, você não conhece nada da graça salvadora. A graça é revelada para gente que sabe que não vale nada. E se você veio aqui hoje achando que é alguém, não é para você. Você vai embora pobre, do jeito que entrou. A graça é para aqueles que necessitam da salvação. Aleluia. Se você for no hospital, o médico está ocupado e você chega todo bonitinho lá, cheirosinho, ele vai te atender? Não. Mas se você chegar tudo estrupiado, ele vai. É não? Não sei como você está por dentro hoje, mas eu espero que você esteja um bagaço. Eita! Estamos só começando, tá? Só conheço duas pessoas, Ale, que escreveram, usaram o termo principal dos pecadores. Em 1 Timóteo 1, o apóstolo Paulo fala que ele era o principal dos pecadores. E agora esse livro aqui de John Bunyan. Como que homens desse quilate, homens santos, puderam dizer, eu sou o principal dos pecadores? Homens que sabem o que é graça abundante. Entende? No reino de Deus, algumas coisas estão contrárias ao entendimento nosso. E só a revelação do alto vai abrir os seus olhos. Talvez você esteja chocado até o momento, porém, é a verdade de Cristo sendo dita nesta manhã. Aleluia. Obrigado, Senhor. Então, cada vez mais eu sei quais ovelhas vão para o céu e quais não vão. As humildes, as mansas, as que têm gratidão, que amam a santidade. Cristãos, crentes que frequentam a igreja,
que são humildes, que não fica criticando, que não fica causando divisão. Gente humilde e mansa, como Jesus, são pessoas que estão sendo conduzidas para o céu. Os bodes não. Os briguentos não. Os que acusam não. Tenho aprendido, Valtinho, que a graça nos faz humildes. E humildade é uma das características de quem tem Cristo. Cristo foi manso e humilde. Estou falando de um assunto hoje que você não está acostumado. Sabe por que as pessoas não querem saber de Deus? Porque são pecadoras. Tem medo de Deus, se afastam de Deus, se escondem de Deus. Quando Adão pecou lá no paraíso, a primeira coisa que ele fez foi esconder. Cabeçudo. Quem pode esconder de Deus? Ninguém. Salmo 139, Davi fala, mesmo que vá na profundeza do mar, eu posso pegar uma asa, sair para bem, não adianta. Hã? Mas o homem ainda pensa, quem pecou e depois saiu com cara de santinho? Hã? Os pais nem perceberam que pecou. A esposa nem percebeu que ele pecou. É não? Estou inventando ou não? Não. O problema é quando nós não enxergamos o nosso coração terrível. E quase ninguém procura olhar seu coração porque no fundo sabe que está podre. A gente prefere ver a podridão do outro, a sujeira do outro, mas a nossa não. Você olha mais para si ou mais para os erros dos outros? A vida toda. O errado é sempre o ladrão e ela. Sempre o outro, né? Foi ele, foi ela. Ela que não presta. Ele que não... É sem vergonha. Não é não? A mulher que eu me deu. Foi a mulher que você me deu. Alguma vez você já se sentiu indigno pecador que merece o inferno? Não. O ser humano não pensa dessa maneira. Mas quer saber? É a verdade. Quando Deus olha para você, Ele sabe que você é um pecador de carteirinha e merece morrer queimado no inferno. Mas a gente não gosta de nos ver assim. A gente faz de tudo para parecer santo. Só que naquele dia não vai ter jeito. Disfarçar nada. O que você é diante dos olhos de Deus. Muitos não se enxergam. Muitos estão debochando de Deus e da igreja de Deus. Ah, vou para a igreja nada. Pastor só quer o nosso dinheiro. Vou nada. Igreja, isso é pra gente trouxa. Assim de gente brincando, se achando. Tem gente que vai para a igreja e acha que está fazendo um favor para Deus. Gente que não sente necessidade, que não viram a sua podridão, precisa do perdão, precisa de Deus. Apocalipse fala de pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. Dureza no coração. Gente que fala, eu não dou meu braço a torcer para igreja nenhuma. Gente, são pessoas que estão indo para o inferno porque estão optando para isto. Gente, não é por aí o caminho. Você não pode estar dormindo. O tempo está passando. O tempo está acabando. Hoje tem que ser o dia da salvação.
Não brinca com a coisa mais importante, que é a vida eterna. Não brinca de igreja, não brinca de ser religioso. Não é por aí. É uma necessidade. Você precisa ser salvo. E a responsabilidade é tua. Você não vai poder chegar a Deus, o pastor não contou que tinha salvação. Você não vai poder me dar desculpa. A responsabilidade é tua. Por isso o Senhor diz lá no Velho Testamento, no livro de Amós: buscai-me e vivei. Se você não busca, se você despreza a Deus, como é que você vai querer viver? Não é por aí. Eu me preocupo com pessoas que não se importam com Deus. Eu me preocupo com pessoas que não estão nem aí com a igreja, com o culto. Estão desprezando uma grande salvação. Pessoas que vivem para si e não buscam a Deus. Quem despreza a igreja, o culto, está desprezando o próprio Deus. Isso é sério. O destino deles está em jogo. E hoje estou falando sobre a graça. É Deus quando dá graça, Ele abre os nossos olhos, Ele nos conduz para a presença dEle. Você só está aqui, não é porque alguém convidou, é porque Ele derramou sua graça sobre você. Você está aqui pela graça de Deus. Deus está estendendo para você a salvação eterna. Você pode sair daqui salvo ou do mesmo jeito que você entrou. A escolha é tua. Só não vai poder depois dar uma desculpinha. Responsabilidade tua. Graça abundante ao principal dos pecadores é o tema da mensagem de hoje. Eu penso que quando John Bunyan escreveu esse livro, ele não ficou apontando: vocês vão pro inferno, vocês não sei o quê. Não. Pela graça, eu penso que este homem escreveu olhando o seu próprio coração podre. Eu gosto da graça, porque ela nos mostra quem somos e mostra quem Deus é. E quando Deus mostra quem você é, primeiro, sua língua fica mais curta. Você para de falar dos outros. Sabia? Esse dedo não aponta mais para ninguém. Ele sabe que é um grande pecador salvo pela graça de Deus. Se você tiver todo sujo sua roupa e ver uma amiga com a roupa suja também, você vai debochar dela? Não. O agraciado sabe que ele não é melhor do que ninguém. Quando o apóstolo Paulo e John Bunyan se viram como o principal dos pecadores, isso para mim é precioso. Só homens assim, que Deus permitiu ver como eles são, é que pode entender o que é graça abundante, o que é graça que salva. Irmãos, se nesta manhã você sair daqui sem a necessidade da salvação, se cuide. Você tem que falar: Deus, me salva do inferno, me salva da morte. Eu preciso, porque eu sou um pecador. Se isso não acontecer, eu me preocupo com a tua perdição eterna. A graça para aqueles que sabem que são indignos. Eu acho cúmulo a pessoa falar: é meu aniversário, eu fui comprar um presente porque eu me mereço. Ridículo. Não tem vergonha na cara. Merece o quê? Ninguém lembrou do meu aniversário. Ninguém lembrou do meu. Gente, uma pessoa que é salva verdadeiramente,
ela sabe que é indigna e que Deus é bom. Enquanto você achar que é merecedora de alguma coisa, você está longe da salvação. A graça, essa mensagem é para quem está na lama do pecado. É quem hoje quer tirar a máscara da religiosidade e falar: Deus, olha a podridão do meu coração. Eu sou uma pessoa que não presta para nada. Me ajuda. A graça é para o pobre, para o sincero, para o humilde, para o necessitado. É para o quebrantado, para o arrependido, para aqueles que querem Deus de todo o seu coração. John Newton, ele escreveu o hino Maravilhosa Graça. Esse hino é cantado no mundo todo. E sabe quando ele compôs esse hino? Após perder a esposa e os filhos num acidente de navio no Oceano Atlântico. Naquele tempo de dor, de perda, naquele tempo terrível da vida dele, ele experimentou graça maravilhosa de Deus e escreveu esse livro. Pessoas assim conhecem a graça de Deus. Eu não admiro as pessoas por serem ricas, por serem bonitas, por serem fortes. Admiro pessoas que sofreram e conheceram a graça de Deus. Pessoas humildes. John Bunyan era um simples ferreiro, pai de 4 filhas. Perdeu a sua esposa cedo. Uma das filhas era cega. Esse homem recebeu de Deus o dom de pregar o Evangelho de Cristo. E ele tinha esse dom, ele pregava onde ele ia, ele pregava Jesus Cristo. Mas logo na Inglaterra começou a intolerância e a perseguição religiosa. John Bunyan foi preso porque pregou o Evangelho de Cristo. Chamaram a nova esposa dele, que cuidava das 4 criancinhas. Fala para o seu marido parar de pregar o Evangelho. Ela disse: ele não vai parar. Ele sabe que isto vem de Deus. As autoridades foram na prisão e falou: John Bunyan, se você parar de pregar o Evangelho, nós soltamos você, você vive livre. Porque sua esposa disse que tem 4 crianças e você tem que trabalhar como ferreiro para sustentar a família. Vai sustentar a família. Para de pregar o Evangelho. Vai trabalhar. Ele falou: não. Eu vou continuar pregando o Evangelho. Ficou 12 anos preso. E lá na prisão, no meio de pobreza, solidão, ele escreveu esse livro, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Foi lá na prisão, sofrendo, vendo suas crianças passando necessidade, sua esposa chorando, ele sozinho, na pobreza, no abandono, que ele experimentou a graça de Deus. Foi no momento triste que John Newton experimentou a graça que o fortaleceu, o fez prosseguir, mesmo tendo perdido a esposa e todos os filhos. Essa graça que nos faz prosseguir, essa graça que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz esperança, essa graça que nos faz perseverar em fé. Esses homens receberam nesses tempos difíceis. Não fica com medo, com a dificuldade, com a falta de dinheiro, com a falta de saúde. Não fica com medo. É Deus pré-anunciando sua graça para você. A graça vem com ventos e tempestades. A graça não é qualquer coisinha. É o que você precisa para viver hoje. Amém. John Bunyan também escreveu o livro mais lido sobre a face da terra depois da Bíblia, O Peregrino. Foi lá na prisão, Lacton, sozinho.
lá no pó que ele escreveu. Assim como o apóstolo Paulo, preso por causa de Cristo, nas prisões, escreveu as cartas do Novo Testamento. A graça faz coisas maravilhosas para homens que são sinceros diante de Deus. A graça não deixa você passar em branco por este mundo, ser um pé rapado aos olhos de Deus que não fez nada, só pensou em si mesmo. A graça muda a nossa vida. De graça recebestes, de graça dai. Quem recebe a graça de Deus, serve com graça ao próximo. É isso que faz com que o cristianismo funcione e a nossa vida tenha graça neste mundo. Amém. A palavra graça, no grego, é um favor a quem nada merece. Eu gosto dessa definição. Os crentes falam, eu recebi uma graça hoje, estou tão contente, ganhei um fogão novo, não sabe nem o que é graça. Se sente toda filha de Deus. A pessoa que recebe a graça é uma pessoa que sabe que é indigna, não merece nada. Ela não vai se mostrar, não vai se exibir. Ela vai se prostrar lá no seu quartinho, diante do Deus de toda graça, e vai adorar em lágrimas, agradecendo e sabendo que é um lixo. É a ajuda de Deus para quem nada merece. É um ato de amor incondicional e não depende da pessoa que recebe. A graça revela a bondade de quem dá a graça e não de quem recebe. Graça é se importar com pessoas que não se importam. Por isso você e eu recebemos a graça, mesmo estando longe de Deus. Ele se importou com você. Por isso você está aí, ouvindo a palavra. Quem ontem à noite olhou para Deus, obrigado Deus, te amo. De todo o coração. Muita gente estava comendo uma pizza, conversando e tal, para lá, para cá, e foi dormir. Nem se importou com Deus. Quem de todo o coração se importou com o Senhor ontem? Amém, Jesus. Pouca gente. Mas Ele se importou com você. Isso é graça. Graça é servir aqueles que fazem o mal. É abençoar aqueles que amaldiçoam. É desejar o bem para aqueles que desejam o mal. É perdoar aqueles que não demonstram arrependimento e nem pedem perdão. Xinga você, faz mal para você e não está nem aí no dia seguinte. Cara feia. Graça é perdoar essas pessoas. A graça é para pessoas indignas como nós. Um dos escritos de manhã, ele falou assim: considerando todas as circunstâncias difíceis, engrandeço ao Deus do céu e da terra, porque por meio dessas tribulações vejo que Ele está me fazendo participante da sua graça. Um homem assim, agraciado, no meio do sofrimento, agradecendo a Deus por estar sendo participante da sua graça. Isso é graça abundante. Isso é conhecer a graça. Aprendi que o agraciado não murmura quando está sofrendo. Ele louva no meio do sofrimento. Graça, eu achava, Zeca, antes, que era só para crente bonzinho, que não falta nos cultos, que canta no louvor. Eu achava que graça era para essas pessoas. Hoje, eu vejo que a graça é para os pecadores. Parece mentira, né? Mas é verdade, viu? E ele não percebe, né? Ele acha que é do punho dele ou a inteligência dele.
E as pessoas toda vez se esquecem daquela palavra que o Senhor falou lá em Coríntios 2 lá, né? Não por nós não sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário. A minha suficiência ela vem do Senhor. Irmãos, essa palavra pode ter sido dura, mas é uma palavra sincera de amor Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. para a tua salvação. Aleluia. Talvez você tenha vivido longe de Deus, casca dura, indiferente, pouco amor, pouca fé, mas hoje é tempo de voltar para Deus. Amém. Talvez você só tenha ameaçado ir para Deus e nunca foi, e sempre ficou no seu cantinho, folgado. Cuidado, viu? O inferno está chegando e você não pode brincar com Deus. Eu quero que você vá para o céu, pela fé no Senhor Jesus Cristo, entregando-se a Ele completamente nesta manhã. Não perca tempo. Você já perdeu muito tempo nessa vida. O melhor está em Cristo. E o Paulo, apóstolo, disse: estar com Ele é incomparavelmente melhor. Lá você não vai ter depressão. Lá você não vai chorar. Não vai ter dor no joelho. Lá vai ser melhor. Amém, Senhor. Eu te amo. Tô doidinho pra ir pra lá. Eu gosto do cristianismo, Amém, Senhor. porque você vai envelhecendo e você vai ficando mais feliz e confiante no Senhor e menos em você. Amém, Senhor. A velhice é boa porque faz você ir pra falência. Falência na cabeça, nas pernas, nos braços, nos olhos, no ouvido, nos dentes. Tudo vai apodrecendo e caindo. Vai ficando uma lástima. Eita glória! Você não percebeu? Deus está falando: filho, acorda. Está na hora de se voltar para mim e ser salvo. Viu? Feche seus olhos um minuto.